Deixa eu adivinhar, você viu esse vídeo em algum lugar da internet e decidiu começar a assisti-lo. E você continua assistindo até agora porque você também decidiu isso. Afinal, você é um ser humano dotado de livre-arbítrio. Será mesmo? Acontece que quem decidiu não foi você, e sim o seu cérebro. E será que você controla seu cérebro ou é ele quem controla você? Bem, de acordo com a neurociência, diversos processos no nosso cérebro controlam as nossas ações voluntárias e involuntárias. Cada partezinha do cérebro tem a sua função. O córtex, por exemplo, é responsável pelos nossos pensamentos e movimentos voluntários. Nossa percepção, julgamento, tomada de decisões é basicamente quem nós somos. Agora, se os processos ocorrem primeiro no cérebro e depois em nossas ações, dá para dizer que a gente decidiu aquela ação? Se o cérebro sempre decide antes da gente, dá para dizer que a gente possui livre-arbítrio? Qual é o limite entre o cérebro e a consciência humana? Eu acho que antes disso a gente tem que perguntar se os processos que ocorrem no cérebro, eles são previsíveis de alguma forma? Quando a gente fala de ciência natural, basicamente a gente está querendo usar a matemática para fazer previsões acerca do universo. Então, com as equações e as variáveis corretas, a gente consegue prever velocidades de uma partícula, posição, trajetórias, basicamente tudo. Então, como tudo está submisso às leis da física, tudo é teoricamente previsível. Alguns interpretam como se o universo fosse uma grande máquina determinística, onde tudo o que vai acontecer já está determinado. Cada interação entre matéria e energia no universo já está determinada por outras interações anteriores. É como se cada acontecimento fosse como o giro de uma engrenagem em um relógio gigante. Porém, o giro daquela engrenagem já estava pré-determinado pelo giro de centenas outras engrenagens lá atrás que a influenciaram. Logo, ele não podia ser de outra forma. Então, é basicamente como se o universo fosse uma cadeia de eventos previsíveis e imutáveis que se sucederam logo após o Big Bang. Foi por conta daquele arranjo específico de gases e moléculas, bilhões de anos atrás, que houveram a formação dos planetas e a formação da vida, a evolução da vida para a vida humana, a formação do cérebro, a formação do seu cérebro, das suas sinapses, que formaram a tomada das suas decisões que fizeram você decidir assistir esse vídeo agora. Então, talvez o fato de você estar assistindo esse vídeo agora já estava determinado há bilhões de anos atrás. Einstein era um grande fã dessa visão ultradeterminística do universo. Mas isso é realmente possível? O universo é de verdade determinístico? E, consequentemente, o nosso cérebro também é? E aí todas as nossas decisões já estão determinadas? Verdade não é não. Na real, é só uma hipótese de um debate infinito entre determinismo e livre-arbítrio. Sério, esse debate é infinito, nunca acaba. Oxe, mas foi você mesmo que disse que tem as equações que a gente bota os valores e dá os resultados certinho do que vai acontecer. Então, pra mim, isso é determinismo sim. Até um certo ponto dá para considerar um certo determinismo sim. Porém, o universo vai ficando cada vez mais doido quanto mais a gente começa a se tocar dentro dele estudando. E a nossa mente também. A propósito, um conceito muito importante para eu introduzir aqui é justamente o conceito de mente e consciência. Se tudo no universo é matéria e energia, qual é a diferença entre uma pessoa lá, Vivinha da Silva, e a mesma pessoa imediatamente após a sua morte? Questão, sei lá, de bilionésimos de segundo. É um intervalo de tempo muito pequeno para algo significativo ter mudado ali. A matéria e energia naquele corpo ainda são as mesmas. Porém, algo muito significativo mudou sim.
a pessoa não está mais viva. Então, que algo é esse? Esse algo é a consciência. O conceito de consciência está diretamente ligado às noções de livre-arbítrio. Então, nós temos 3 visões diferentes a respeito da consciência. A primeira, adotada pelo filósofo René Descartes, diz que a consciência, a mente, é algo separado do corpo. Portanto, não obedece às leis da física. Ela não está submetida ao mundo material, ela é sobrenatural. Portanto, ela é livre. Não tem nenhuma lei restringindo ela. E aí, nós teríamos livre-arbítrio, de acordo com René Descartes. A segunda visão é a visão materialista. Ela diz que a mente não é coisíssima nenhuma separada do corpo. A consciência obedece às leis físicas, sim. Portanto, ela é determinística e nós não teríamos livre-arbítrio. Já a terceira visão tem um equilíbriozinho entre as duas. Ela fala que a mente, a consciência, não é separada do corpo. Ela obedece sim às leis da física, porém de um jeito que a gente ainda não compreende, que a gente ainda não é capaz de entender. A consciência é algo tão único que ela obedece às leis da física de um jeito que a gente simplesmente não sabe como explicar. Mas ainda assim é cientificamente explicável. O físico inglês Ender Penrose e seu amigo Stuart Hameroff são adeptos dessa terceira visão. E eles vieram com a hipótese de que existem processos não determinísticos ocorrendo no nosso cérebro. Processos que são governados pelas leis da física quântica. E aí já sabe, né? Falou de física quântica, fica complicadíssimo falar de determinismo. É tudo doido, tudo aleatório. Para começar, o nosso cérebro é composto de neurônios. E o espaço entre 2 neurônios é chamado de sinapse. Então, como tem um espacinho ali, a gente precisa de neurotransmissores, que são as substâncias químicas que ficam passeando entre as sinapses e interligam os sinais de um neurônio a outro e as células do nosso corpo. Enfim, são bilhões de neurotransmissores trabalhando para manter o nosso cérebro e o nosso corpo funcionando. E aí, para facilitar o transporte de neurotransmissores, existem umas estruturas no nosso cérebro chamadas de microtúbulos, formadas por uma proteína chamada de tubulina. E aí os caras lá que eu falei mostraram que a tubulina fica alternando entre 2 estados de fosforilação. Eu não vou explicar o que é isso não. Se você quiser saber, você pesquisa no Google, que eu já estou falando coisa demais. Mas então, eles hipotetizaram que a tubulina pode existir também como uma sobreposição desses 2 estados. E aí a consciência vem como resultado do colapso dessa sobreposição. Como esse colapso é algo aleatório, esse processo quântico poderia então governar o nosso livre-arbítrio na nossa consciência. Essa teoria tem um nome, ela é chamada de redução objetiva orquestrada, mas ela é muito controversa e está sendo constantemente revisada e discutida. Existem diversas outras teorias tentando explicar o cérebro com base na mecânica quântica, mas vale ressaltar que nenhuma delas, por enquanto, possui alguma comprovação empírica. Portanto, não é algo para ser levado a sério a ponto de você dizer que é verdade. Mas é sim uma possibilidade. E convenhamos, é bem plausível que a mecânica quântica e seus processos aleatórios governem o nosso cérebro de alguma forma e, consequentemente, salvem o nosso livre-arbítrio. Mas se isso for verdade, o que você está me dizendo é que os processos no cérebro são aleatórios, mas eles ainda assim governam as nossas ações. É tipo você jogar uma moeda para decidir qual roupa você vai usar hoje. O fato de a moeda ser aleatória não muda que quem escolheu não foi você, e sim a moeda. Então, de que forma a mecânica quântica, sendo aleatória, salvaria o nosso livre-arbítrio? Para mim, isso não é livre-arbítrio. Esse é um contra-argumento muito utilizado para confrontar essa hipótese. Uma resposta seria dizer, por exemplo, que se a moeda sempre toma uma posição aleatória entre cara ou coroa, no exemplo da moeda que você deu, então o livre-arbítrio deve ser atribuído à moeda em si. E é a mesma coisa que a gente faz com o cérebro. A gente diz que a gente possui livre-arbítrio porque os processos físicos no nosso cérebro
possuem livre-arbítrio. Isso é uma redefinição defendida, por exemplo, pelos matemáticos Conway e Cohen. Eles formalizaram tudo em uma série de axiomas que deriva o chamado Teorema do Livre-Arbítrio. Se você quiser mais informações, eu vou estar deixando links na descrição a respeito. Sabe uma coisa que eu gosto na física? É que tem equação para tudo. Qualquer fenômeno natural pode ser descrito por uma equação. Tudo bem que a grande maioria dessas equações são difíceis pra cabrunco de resolver e às vezes a gente nem consegue chegar a uma solução. Mas pelo menos a equação está lá. E o fato de ter uma equação é uma garantia de que aquele fenômeno ao menos pode ser descrito de forma analítica. Portanto, ele é um pouco mais compreensível do que fenômenos que não podem ser descritos dessa forma. E sabe o que torna ciências como psicologia e sociologia 1000 vezes mais complexas? É que até hoje a gente não conhece nenhuma equação que possa ser aplicada ao comportamento humano. Então, quem quer estudar o ser humano precisa fazer isso sem o auxílio da matemática. Eu, como uma estudante de exatas, acho isso tão fascinante quanto assustador. Mas enfim, como eu não quero interferir no seu livre-arbítrio, eu não vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. Você faz aí o que você quiser. Ou o que o seu cérebro decidir, que no caso já estava decidido bilhões de anos atrás por uma cadeia de eventos que sucedeu o Big Bang e não pode ser mudado, assim como toda a sua vida. Enfim, quem quiser o contato da minha psicóloga é só pedir nos comentários que eu mando. Valeu?